Bom dia, meninos. Estou aqui para mais uma aula. A gente vai dar início agora a uma sequência de aulas sobre geometria, tá? Nosso assunto no futuro é geometria espacial. Então, para isso, a gente vai precisar dar uma revisada em algumas coisas da geometria plana. E nós vamos iniciar hoje revisando transformação de medidas de comprimento, de unidades de medida. Vocês sabem que há muito tempo atrás, as unidades de medidas elas não eram muito bem definidas. Mediam as coisas com o pé, com o passo, com a polegada, com o palmo. Mas no aumentar das coisas, do comércio, das civilizações, eles tiveram que encontrar uma forma de padronizar isso. E a forma e a unidade de medida que eles conseguiram para padronizar é o que nós temos hoje, o metro. A unidade fundamental de comprimento é o metro. O metro ele serve para a gente expressar algumas medidas básicas, como o espaço de uma sala, a distância da parede de uma sala. Eu vou daqui até a minha calçada, por exemplo, é uma distância razoável, dá para medir em metros, dentre outras coisas. Então, existem outras medidas para nós expressarmos grandezas maiores, distâncias maiores e distâncias menores, que é como eu trouxe aqui, olha. Para expressar medidas de grandes distâncias, nós utilizamos os múltiplos do metro. Esses múltiplos são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Um decâmetro é 10 vezes um metro, por isso 10 metros. Um hectômetro, 100 vezes um metro, 100 metros. E o quilômetro, 1000 vezes um metro, 1000 metros. Aqui eu trouxe uma curiosidadezinha, que é o significado dessas palavras em grego. Deca, em grego, significa 10. Hecta, significa 100. E quilo, significa 1000. Por isso, 10 vezes, 100 vezes e 1000 vezes, certo? E para expressar medidas menores, a gente vai usar os submúltiplos do metro. E os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Um decímetro é 1/10 do metro, então 0,1. Um centímetro, 1/100º do metro, 1/100, por isso 0,01. E o milímetro, 1/1000. Por isso, 0,01. E no latim, deci significa décimo, centi significa centésimo e mili significa milésimo, tá? Mas o que é mais importante para a gente nas aulas que nós vamos ter nas próximas aulas? É a transformação, tá? Eu já tinha colocado lá na página anterior que 1 quilômetro é 1000 metros, um hectômetro é 100 metros e o decâmetro é 10 metros. Mas nós temos também como fazer essas transformações com a tabelinha. Essa tabelinha, certo? Ah, detalhe, não quer dizer que só existam essas unidades, tá certo? Não é só até quilômetro, não é só até milímetro, tem outros, mas esses são os mais usuais, ok? Então vamos lá. Para eu transformar usando a tabela, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu último número na unidade que ele está. Então, se eu tenho 1 quilômetro, o 1 vai ficar exatamente na casinha do quilômetro. Se eu quero transformar esse quilômetro para metro, o meu último número agora vai ter que ser o metro. Como não tem outros números aqui, eu vou e acrescento zeros. É por isso que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Um hectômetro, eu vou colocar o 1 na casa do hectômetro. Eu quero transformar em metro, então meu último número vai ter que ser o metro. Então eu acrescento 0 no espaço que ficou vazio. 1 hectômetro é a mesma coisa que 100 metros. Um decâmetro, eu vou colocar o 1 na casa do decâmetro. Eu quero transformar em metro, então meu último número vai para o metro. Então, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Mas olha o que vai acontecer aqui, olha.
1 decímetro. O meu 1 vai para o decímetro. Eu disse que meu último número tem que estar na casa que eu quero. No caso, eu quero 1 metro agora. Como ele vai ter que voltar, então no meu metro vai aparecer o 0 e a vírgula. Então, 1 decímetro é 0,1 metro. Olha no centímetro como acontece, olha, 1 centímetro. O meu número, quando eu falo meu último número, eu falo a parte inteira. Então, como não tem números para aumentar para lá, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 0, bem aqui. E nesse espaço vazio, eu coloco um outro 0. Então, 0,01 metros. E 1 milímetro bem aqui, vem para o metro a minha parte inteira. Acrescento os zeros na sequência, 0,001 metro, 1 milésimo. Pronto, esse daqui são as mesmas medidas que eu usei para expressar os múltiplos e os submúltiplos. Aqui eu vou colocar medidas aleatórias, certo? 5,63 metros, para eu transformar em centímetro. Jeb, meu último número é o 3, mas lembrando, quando tiver vírgula, vale a parte inteira. Então, o último número da parte inteira é o 5, então 5, vai ficar exatamente no centímetro que é a casa que ele tá. E aí eu distribuo o restante, o 63, ó, o 3 vai ficar fora, não tem problema. Para eu transformar, opa, errei, deixa eu apagar aqui. Só 1 minuto. Na verdade, é 5,63 metros. Então, a minha vírgula vai estar na casa do metro, 5,63. Como a minha vírgula está aqui no metro e eu quero, na verdade, transformar para centímetros, então essa vírgula ela vai sair daqui e ela vai vir para os centímetros. Ou seja, vai para o último número, e como ela vai para o último número, ele vira um número inteiro, 563 centímetros. Eu vou já mostrar outra forma também, tá? 5 metros para decâmetro, então eu coloco 5 no metro. Quero transformar em decâmetro, volto para cá, ó. Então, 0,5 decâmetro. 12 centímetros para metro, então o 12 fica distribuído assim. Para transformar em metros, o meu último número vai ser o metro. Então, eu coloco 0 e vírgula bem aqui. 0,12 metros. 1.250 metros em quilômetros. O último número fica no metro. 1.250. A minha parte inteira agora vai estar no quilômetro, então no meu quilômetro vai aparecer uma vírgula bem aqui. Então fica 1,250 ou apenas 25 quilômetro. 12,7 centímetros. Então o 2, fica nos centímetros. Quero transformar em milímetro, essa vírgula vai sair daqui e vai para o milímetro, vem bem para cá, ó. Então, virou um número inteiro, porque ela foi para o último número, vai ficar 127 milímetros. 0,02 quilômetros para transformar em metros. A minha vírgula, ela vai sair daqui para vir para o metros. Então, como ela vem para cá e não tem nenhum número, eu acrescento 0, ou seja, ficou 0,020, que é somente 20. Uma outra forma da gente fazer isso é simplesmente eu escrever o número, 5,63 metros. Eu quero transformar em centímetro, de metro para centímetro eu ando 2 casas, então minha vírgula sai daqui e vem para cá. Então ela ficou 563. Eu tenho 5 metros e quero transformar em decâmetro. Para o decâmetro ela volta uma casa, então do final ela volta uma, eu coloco a vírgula. 12 centímetros para metro. O 12 tá bem aqui, ó, no centímetro. Para metro eu vou voltar 2 casas. Então, do final
eu volto 2 casas e eu coloco a vírgula bem aqui. 1.250 metros. Para transformar em quilômetro, ó, volta 1, 2, 3. Então, daqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula passa a ser bem aqui. 12,7 centímetros. Para milímetro, eu ando uma casa. Então, se eu ando, ela vai para frente uma casinha. 0,02 quilômetros para metro. Quilômetro para metro, eu ando 1, 2, 3. Então, conta 1, 2, 3. E eu coloco 0 no espaço que ficou vazio, certo? Bom, vamos fazer aqui uns outros exemplos, tá? Quantos centímetros há em 3/5 de metro? 1 metro são 100 centímetros. Então, eu posso resolver da seguinte forma. 100 vezes 3/5, que é 100 dividido por 5. A gente sabe que é 20, e 20 vezes 3 é igual a 60. Então, tem 60 centímetros. Outra forma de resolver isso é resolvendo essa divisão aqui, olha. 3 dividido por 5. Diabo, eu não sei. Mas quanto é 30 dividido por 5? É igual a 6. Esse 0 que eu acrescentei aqui, que não existia, eu volto uma casa como vírgula. Então, fica 0,6, certo? Só que é 0,6 metros que eu preciso transformar em centímetros. De metro para centímetro, eu ando 2 casas. Então, andou 1, 2, ficou o meu 60. Quantos milímetros há em 1/4 de metro? 1 metro são 1000 milímetros. Então, 1000 vezes 1/4. 1000 dividido por 4 dá 250. 250 vezes 1 é 250. Então, 250 milímetros, certo? Do mesmo jeito, ó, 1 dividido por 4. Pensa em dinheiro. Quanto é R$1 dividido para 4 pessoas? É 25 centavos. Então, 25 centavos de metro. Anda 3 casas de metro para milímetro. 1, 2, 3. Vai transformar justamente em 250. Quantos quilômetros há em 6/5? Quantos metros há em 6/5 de quilômetro? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 1000 vezes 6/5. 1000 dividido por 5 dá igual a 200. E 200 vezes 6 é 1.200. 2 vezes 6, 12. Acrescenta 2 zeros. Então, 1.200 metros. Se quiser transformar 6 dividido por 5, não é exato, vamos pensar em 60. 60 dividido por 5 é igual a 12, certo? Eu só acrescentei um zero, então eu volto uma casa. Então, isso daqui é 1,2 quilômetros. Quilômetros para metros, eu ando 3 casas. Então, 1, 2, 3 dá exatamente 1.200. E quantos quilômetros há em 14/5 de metro? 1 metro é 0,001 quilômetro. Isso daqui fazer desse jeito, aí fica mais difícil. Então, nesse caso aqui, ó, o mais fácil é já fazer com a transformação. 14 dividido por 5 não dá, então vamos pensar em 140, acrescentando um zero aqui. Vai dar exatamente 140 dividido por 5, 28. Como eu só acrescentei um zero, ó, então vem uma vírgula bem para cá. É metros que eu quero transformar em quilômetros. Então, de metro para quilômetro, eu vou voltar 3 casas. Então, aqui, ó, voltou 1, 2 e 3. Aí, vou acrescentar 2 zeros aqui que não existe. Deixa eu colocar bem aqui, ó. O 2, a vírgula tá bem aqui. Então, voltou 1, 2, 3. Bem aqui vai aparecer uma vírgula. Ou seja, é 0,0028 quilômetros. Ok? É isso que nós temos para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueça que nós não estamos de férias. Então, fica em casa. Se quiser dar uma olhada lá
no Instagram, eu vou postar as fotos das páginas e até a próxima aula.